Vamos lá, senhores, sétimo ano, tudo bom? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as civilizações agrícolas, ou mais conhecida por historiadores, as grandes civilizações agrícolas, tá? Os povos pré-colombianos, tá? Diferente dos Tupi-Guarani, que era uma sociedade caçadora e coletora, a, os povos pré-colombianos eram muito mais desenvolvidos tecnologicamente, tá? As suas, como disse, mais conhecido pelos historiadores como grandes civilizações agrícolas, elas se destacavam três povos, tá? Os astecas, os maias e os incas, tá? Ambos se destacavam pela sua arquitetura, tá? Bastante consolidada, tá? Pirâmides, obras feitas de pedra, era uma coisa, cidades lindas, né? É, domin... Além de ter essas obras exuberantes, eles já dominavam uma escrita, tá? É, Tinha uma evolução considerável, muito, né, na matemática, astronomia, além de usar calendários com datas comemorativas, tá? Centros urbanos, é, com bastante povos, né? Com modo de produção, enfim, era uma sociedade muito evoluída, certo? Vamos iniciar falando sobre os astecas, tá? Os astecas, ele tinham no seu centro urbano aproximadamente 200 mil habitantes, aliás, perdão, 300 mil habitantes, certo? Grande parte da cultura asteca foi formada por outros povos, tá? Um dos povos foram os maias e outros foram os olmecas. Dos maias, eles extraíram o que? A astronomia, o calendário e a contagem do tempo, porque os maias eram especialistas nisso. Vamos chegar nos maias depois. Os olmecas era uma civilização indígena que tinha uma cultura pré-colombiana, né? Mesozoica, tal, enfim. E eles desenvolveram, através dos olmecas, os astecas, artes em geral, ou seja, arquitetura, como as pirâmides e tudo mais, tá? O regime político era bastante rígido, centralizado e militarizado, tá? O governo todo e a estrutura política dos maias era por uma monarquia teocrática, tá? O que é teocracia? Teocracia, senhores, é o governo que é totalmente baseado nas suas regras, suas condutas, toda determinada, as suas decisões por leis e regras de uma religião. Ou seja, tudo que era decidido no sistema político, regras, conduta, era determinado por uma religião. Então, o governante era submetido à religião. Então, era um governo em que a religião determinava tudo, determinava as leis, determinava as regras, determinava a conduta. Então, o sistema político dos astecas era o teocrático, certo, senhores? Então, vamos ver aqui alguma divisão da sociedade astecas. São divididas em 4 pilares: os nobres, que era a alta sociedade asteca, que incluía
funcionários públicos, chefes militares, sacerdotes, ou seja, aqueles que empenhavam alguma atividade mais importante na sociedade. Aí tinha outra classe, os comerciantes e artesãos de elite. Quem eram eles? Eram comerciantes que tinham destaque, pois o seu comércio era interno e externo e fortalecia a economia, tá? Esses artesãos elaboravam joias, utensílios que a nobreza usava bastante, tá? Comerciante e os artesãos de elite. Essa era outra classe. Terceira classe, né, era os escravos e camponeses, tá? Eram a base da produção econômica, como é hoje, né? Os escravos e os camponeses, é o povo em geral. E, por último, esses são os camponeses, eles que faziam essa parte. Os escravos, além de trabalharem nos campos, eram usados na construção dessas obras públicas, essas pirâmides enormes. Quem construiu? Os escravos, tá? Assim como outras sociedades egípcias e outros, quem construiu essas pirâmides exuberantes, lindas, foram os escravos, tá? E a última, prisioneiros de guerra. Eram guerreiros capturados em batalha, geralmente sacrificados como oferenda aos deuses, que era muito importante porque era um sistema teocrático e exigia um regime em que, para não matar o próprio, o cidadão asteca, ele usava esse prisioneiro de guerra para sacrificar, receber uma orientação dos deuses, segundo a crença asteca. Entrando nos maias, os maias eram muito desenvolvidos tecnologicamente, como eu disse anterior. Próprios astecas usavam um pouco da cultura, se enriqueceu da cultura maia para seu desenvolvimento, certo? Que acontece? Além de ser desenvolvido, eles tinham um alto grau, tá? Um alto grau de conhecimento astronômico. Isso que dizia que era muito importante. Esse alto grau de conhecimento astronômico dava possibilidade para eles tinham conhecimento de que, de quando, por exemplo, de eclipses solares, tá? E tinha esse conhecimento que hoje nós usamos várias ferramentas para saber, para desenvolver, para conhecer os astros. Eles tinham essa tecnologia muito mais avançada do que nós hoje, por exemplo. Usavam-se o quê? A geometria para suas construções arquitetônicas, tá? Então, conhecimento de astronomia avançado, geometria avançada, chamando a atenção dos historiadores, particularmente no seu calendário. Por quê? O calendário maia, ele explicava os movimentos dos astros, né, no seu calendário, como também calculava o tempo cronológico, que é muito importante para os historiadores ter essa noção do tempo cronológico. Tá? O sistema político também, assim como os astecas, era baseado na teocracia. Certo, senhores? Incas. Não falei a quantidade de habitantes que os maias tinham, tá? Os maias eram uma sociedade que aproximadamente tinha 200 mil habitantes, tá? Os astecas 300 mil, maias 200 mil. Agora vamos falar do Império maior, considerado o maior império pré-colombiano da história, né? Os Incas tinham o quê? Na verdade, eles conseguiram em 100 anos atingir países, regiões como conhecemos hoje, Argentina, Chile, Equador e Bolívia. Tá? Em 100 anos eles conquistaram todas essas regiões que hoje nós conhecemos como esses países.
não é à toa que eles levam o nome de ter o maior império. Por quê? Tinham 15 milhões de habitantes, tá? Só que esse número dificultava a sua organização, né, centralizada. Não era uma organização centralizada. Eles tinham o costume de casar com as suas irmãs, né? E quem eram essas irmãs? As irmãs, eles escolhiam as mais velhas, que eram chamadas de Coia, tá? E eles tinham uma dificuldade na sucessão, tá, dos seus irmãos, porque isso enfraquecia o império, que facilitou muito para os espanhóis em invadir e dominar o Império Inca, por causa dessa sucessão que dificultava nessa sua domínio militar, enfim. Consequentemente, gerando sua queda em 1532 pelos espanhóis, tá? O chefe representante deles, eles acreditavam que era o próprio representante descendia diretamente do sol, que o nome se dá propriamente Inca. A economia desse povo era baseada na agricultura de produção. O que é isso? Quer dizer, era apenas visava a sobrevivência do povo. Não fazia estoque, não fazia manufaturas, enfim. Certo, senhores? Então, batemos as questões na página seguinte. Eu quero que você, educando, lembre de uma coisa. Você não está de férias, nem eu estou de férias. Estamos aqui suando, tá? Trabalhando, e eu quero que você, educando, estude em casa, tá? Estude, faça as atividades, tá bom? Quero esse feedback seu aí, ok, senhores? Tenham um bom dia aí, um bom final de semana para todos.